Olá, povo de Deus, segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum, 18 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 5, de 1 a 10 e Marcos 2, de 18 a 22. Continuamos com o tema do sacerdócio e também aproveitando as reflexões do cardeal Vanhoá. A santidade do sacerdócio se manifestava por meio de uma separação intransponível entre famílias sacerdotais e famílias não sacerdotais. Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, portanto não podia ser sacerdote segundo a lei. Jamais também em sua vida pretendeu ser sacerdote e nem exercer qualquer função sacerdotal. Seu ministério não foi do tipo sacerdotal, mas profético. Pôs-se a pregar, é o que fazem os profetas. Uma que outra vez se exprimiu com ações simbólicas, como faziam antigos profetas, como, por exemplo, a figueira ressecada, os mercadores expulsos do templo. Fez milagres, como os profetas Elias e Eliseu. Jesus mostra que se considera a si mesmo como profeta ao explicar a hostilidade de seus concidadãos, dizendo: um profeta não é aceito em sua pátria. Na pregação dos profetas, nota-se frequentemente uma polêmica contra os sacerdotes. E Jesus continua, de certa forma, essa tradição profética. Os evangelhos referem uma ação sistemática de Jesus contra a concepção ritual da religião. Com insistência em suas palavras e atos, ele luta contra o conceito antigo de santificação por meio de separações. Numa controvérsia sobre a pureza ritual, demonstra Jesus que a verdadeira religião não consiste em ritos externos. A pureza ritual parecia ter uma importância absoluta, porque condicionava a participação no culto. Ora, Jesus nega essa importância. Na mesma direção caminham as iniciativas de Jesus, que contrastam com o preceito de sábado. E nessa perspectiva, podemos entender quando Jesus, citando o profeta Joel, repete: quero a misericórdia e não o sacrifício. Temos no Primeiro Testamento três principais funções do sacerdote. O sacerdote é o homem da casa de Deus, admitido a aproximar-se do Altíssimo. Ele consulta a Deus e transmite suas decisões, suas leis, e oferece sacrifícios. Os dois primeiros aspectos, que comportam uma participação na glória e autoridade de Deus, foram atribuídos à pessoa de Moisés e se verificam de forma eminente no Cristo elevado ao céu. O terceiro aspecto faz referência a Abraão. O autor sublinha o aspecto mais humano do sacerdócio, que se relaciona com os pecados da humanidade. No culto sacrificial exprime-se a profunda solidariedade do sumo sacerdote com a humanidade perante Deus. E ninguém pode arrogar-se a si a honra do sacerdócio. Ela é recebida por chamamento de Deus, como sucedeu a Arão. E ainda, no texto de hoje, o tema da obediência de Jesus nos lembra a carta de Paulo aos Filipenses, onde Jesus é elevado na glória por ter se despojado de sua condição divina e assumido a nossa condição humana. Portanto, trata-se de um sacerdócio inteiramente novo e que, por meio da oferta da própria vida, garante à humanidade a salvação eterna. Jesus, com seu testemunho radical de amor, nos conclama uma vida de total fidelidade aos compromissos que nos advêm do nosso sacerdócio comum, recebido em nosso batismo.
Marcos 2, 18 a 22. O tema do noivo é recorrente nos evangelhos por meio de narrativas de Jesus, parábolas, alegorias. Sempre se pode entender que o noivo é Jesus, como mostra a evidência do texto de hoje. Jesus, como noivo, sela uma nova aliança com o povo, nova e eterna aliança. A presença do noivo sempre garante a alegria, tornando o jejum, a penitência, para os dias em que o noivo não estará mais presente. E a alegoria do remendo de pano novo em roupa velha e de vinho novo em odres velhos também nos parece evidente que se trata da novidade que é a boa nova do reino, trazida por Jesus frente à velha ordem da lei judaica que não podia suportá-la. Toda a experiência do povo da antiga aliança, relida à luz da novidade da nova aliança, é a proposta de Jesus, que disse que não veio revogar a antiga lei. Porém, Jesus tinha consciência de que a velha ordem não suportaria a nova proposta pelo fato de estar esclerosada na cabeça e nos corações endurecidos dos fiscais da lei. Nada fácil é tal releitura sem escorregar na tentação de misturar tudo e acabar esfumaçando a novidade de Jesus em meio às antigas tradições. Lembro-me sempre de um padre amigo, já idoso, que sempre me questionava com as leituras do Primeiro Testamento nas celebrações eucarísticas. Segundo ele, perdia-se muito tempo tentando explicar as coisas antigas e deixando pouco tempo para a novidade do Evangelho. Já tivemos um herege chamado Marcião, na história da igreja, que tinha mais ou menos o mesmo pensamento. O estudo das escrituras judaicas, juntamente com outros escritos que circulavam na época da igreja primitiva, levaram Marcião a concluir que muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo eram incompatíveis com as ações de Deus do Primeiro Testamento. A resposta dele para este paradoxo foi o desenvolvimento de um sistema dualista por volta do ano 144 depois de Cristo. Esta noção dual de Deus permitiu que Marcião reconciliasse as supostas contradições entre a teologia da antiga aliança e a mensagem da Boa Nova. Marcião afirmava que Jesus Cristo era o Salvador enviado por Deus Pai, sendo Paulo seu principal apóstolo. Ao contrário da doutrina das primeiras comunidades, ele declarava que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião não afirmou que a Bíblia e as escrituras judaicas eram falsas, mas acreditava e argumentava que ela deveria ser lida de maneira absolutamente literal, provando assim que Javé não era o mesmo Deus a quem Jesus se referia. Foi excomungado, porém, se verificarmos bem de perto o ensinamento de Tertuliano, essa teoria que o Deus do Primeiro Testamento não coincide com o Deus revelado por Jesus, aparece também por aí. Talvez Marcião tenha percebido que o vinho que era Jesus e a boa nova do reino, de fato, não coubessem nos odres do Primeiro Testamento. Ou, se insistíssemos em fazê-lo, só seria mesmo boa nova na medida que arrebentasse a velha ordem. Como diz o teólogo Pagola, a conversão a Jesus não é um remendo. E por isso muitos deixaram de segui-lo, apegados que estavam à antiga lei. De uma certa forma, a maneira que anunciamos o Evangelho não tem provocado muitas conversões. Muitas vezes se dá um jeitinho aqui e acolá e fazemos com que o Evangelho caiba nas nossas velhas estruturas. Logicamente, retirando dele o seu fermento transformador.
A conversão que Jesus apresenta, segundo o grande teólogo Johann Baptista Metz, citado por Pagola, é como que uma sacudida para o homem. Penetra profundamente em sua orientação de vida e em seu mundo estabelecido de desejos e necessidades. A conversão fere e atravessa os interesses orientados diretamente para nós mesmos e aponta para uma revisão da prática de vida a que estamos acostumados. Será que nós estamos dispostos a abandonar velhos remendos, velhos odres, para nos convertermos definitivamente à novidade do Evangelho? Um beijo no seu coração.